Estou aqui hoje para fazer-lhes uma pergunta. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? E mediante essa pergunta, eu trouxe uma leitura que está no livro de João, capítulo 9, versículo 35 ao 41, que diz o seguinte: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanecem. Aí eu lhe pergunto mais uma vez: qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Porque quando Jesus perguntou para o cego, aqui em João capítulo 9, e o cego respondeu a ele. O homem perguntou: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Aí Jesus respondeu: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. E o que o homem respondeu a Jesus imediatamente: Eu creio, e o adorou. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da nossa fé? Qual é o tamanho da minha fé? Para crer que nós não estamos sós, para crer nos milagres de Jesus, para crer no que Jesus tem feito na nossa vida, para crer naquilo que nós esperamos, para crer naquilo que nós não vemos. Nós precisamos ver para crer, porque Jesus ouviu que haviam expulsado aquele homem. E Jesus encontrou com ele. E ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Olha a pergunta que Jesus fez a ele: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Quem é ele, Senhor? O cego logo tratou de perguntar: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus já disse a ele: Você já o tem visto. Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Ou seja, sou eu. Sou eu que estou falando com você. Então, eu estava meditando nessa manhã. Qual é o tamanho da minha fé? Qual é o tamanho da fé do povo de Deus? Será que nós precisamos de uma igreja lotada para crer que Deus está presente ali? Será que nós precisamos de coisas grandiosas para crer nas manifestações do Espírito Santo de Deus? Porque muitas vezes o que o povo quer, o que nós queremos, eu não vou me isentar de nada, porque eu também faço parte desse povo de Deus. Muitas vezes nós queremos uma igreja lotada para crer no agir do Espírito Santo, nas manifestações do Espírito dentro daquela igreja. Muitas vezes nós esperamos coisas grandiosas, enquanto o agir de Deus, ele já permanece ali, naquele lugar. Deus já está conosco o tempo inteiro. Já está fazendo a obra e nós não estamos vendo. Já está curando e nós não estamos vendo. Já está se manifestando
e nós não estamos vendo por causa da nossa cegueira espiritual. Nós procuramos muitas vezes fazer as coisas para agradar aos homens e não ao Senhor. Grandes louvores para agradar aos homens. Quando nós queremos agradar aos homens, nós colocamos os melhores aparelhos de som, os melhores louvores, os melhores profissionais. Nós procuramos estar presente nas grandes coisas, nos grandes eventos. No dia onde sobem nos púlpitos pessoas famosas, nós procuramos por coisas que alimentem o nosso ego. Muitas vezes, nós devemos parar e nos perguntar qual é o tamanho da nossa fé. Para quem nós estamos fazendo a adoração? Para quem nós estamos prestando contas da nossa vida? Para o homem ou para Deus? Muitas vezes, nós nos preocupamos em fazer as melhores coisas quando a igreja está lotada, quando pessoas importantes subirão ao púlpito. E ao longo da semana nós deixamos muitas coisas passar em branco, uma vez que tudo aquilo que nós fizermos deve ser para o Senhor, deve ser tudo com excelência o tempo todo. O som deve ser bom todos os dias, os louvores para o Senhor devem ser excelentes todos os dias, as palavras a serem pregadas devem ser a melhor todos os dias, as melhores, sempre, todos os dias, pois tudo deve ser feito para o Senhor e não para agradar aos homens, porque o Senhor, Ele não se manifesta apenas quando há grandes multidões, grandes eventos, grandes invenções humanas. O poder do Senhor, Ele é permanente, a todo momento, em todo lugar, a todo tempo. Qual é o tamanho da sua fé? O que você tem feito com excelência para agradar ao Senhor? Muitas vezes, nós nos preocupamos em fazer coisas bem arranjadas, coisas bem estudadas, bem elaboradas para agradar aos homens e não ao Senhor. Afinal de contas, quem é mais importante em nossa vida? Quem é o dono da sua vida? Qual é o tamanho da sua fé? Em quem você crê? Aqui na palavra do Senhor, Jesus viu, percebeu, ele viu, ele ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus logo respondeu ao homem: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Você já o tem visto. Ele fala com você em todo o tempo. Ele está com você em todos os lugares. Não é preciso construir coisas grandiosas para o homem e coisas pequenas e mesquinhas para o Senhor, uma vez que o Senhor, o tempo inteiro, Ele está com você. Ele merece sempre o primeiro lugar na fila, o primeiro lugar na sua vida, as melhores coisas, os melhores louvores, a melhor aparelhagem de som, os melhores administradores, porque muitas vezes, o próprio ser humano, ele quer sempre aparecer onde há uma quantidade maior de pessoas. Ele deseja
estar sempre onde há uma quantidade maior de pessoas para que ele apareça. Não para que ele encontre e veja o Senhor e sinta a presença do Senhor, mas para que ele apareça em meio aos eventos e às grandes coisas. E Jesus está o tempo inteiro ouvindo, atento, assim como ele ouviu o que fizeram com o cego. E é muito importante quando você de imediato já tem uma resposta às coisas do Senhor. Porque quando o Senhor perguntou, o homem disse aqui no versículo 38, em João capítulo 9, então o homem disse, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. E tratou de adorar o Senhor. E Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento. Jesus veio a juízo, a fim de que os cegos vejam, que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Por quê? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Porque a pessoa que é cega, ela não vê. Qual é o pior tipo de cego? Aquele que enxerga e não vê? Ou aquele que é verdadeiramente cego? Mediante tantas circunstâncias da vida. Aí Jesus disse para eles aqui, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Nós temos que ser conscientes daquilo que nós fazemos e daquilo que nós queremos para a nossa vida, de fato. Daquilo que não está complacente, que não está em concordância com a palavra que nós estudamos e que nós lemos. Devemos fazer tudo com excelência para o Senhor. Que seja segunda, que seja terça, quarta, quinta, ou que seja domingo, ou que seja em grandes eventos, ou que seja em dias de festa. A todo momento nós devemos ser excelentes para o Senhor. Pois nós não temos que agradar somente aos homens, mas ao Senhor. Com excelência para o Senhor sempre. Enxergar a verdade. Porque cego é aquele que verdadeiramente vê e finge que não vê. Esse é cego. Jesus, ele curou o cego, Mas ele quer curar no homem a cegueira espiritual. Aqui em João 9, versículo 35 ao 41, quando Jesus conversa aqui com o cego, que eles haviam expulsado do templo, Jesus está falando a respeito da cegueira espiritual. E Jesus tem falado muito aos homens a respeito da cegueira espiritual. Mas o pior cego é aquele que não quer ver. Esse é o pior cego. Então nós devemos estar atentos a tudo que o Senhor nos diz, a todo momento. E quando eu leio uma palavra, e o Senhor fala ao meu coração a respeito de uma palavra, em primeiro lugar, eu tomo essa palavra para mim sempre. Eu sempre tomo essa palavra para mim. E busco corrigir os meus erros. E busco em todo o tempo observar o que eu estou fazendo que está desagradando ao Senhor. Para que eu possa entrar em comunhão permanente e constante com o Senhor. Porque nós devemos buscar excelência em tudo que nós fazemos para Deus. Porque Cristo, ele veio, como está escrito aqui, olha o que o Senhor disse aqui, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus veio a juízo, para fazer juízo, ele veio a julgamento. E nós devemos ter consciência do poder extraordinário de Jesus Cristo, do poder de cura, de libertação, de abrir os nossos olhos contra a cegueira espiritual, contra todas as doenças físicas e espirituais.
Eu quero deixar essa mensagem hoje para vocês aqui, em João capítulo 9. Né? Foi a mensagem de hoje, que mais uma vez o Senhor falou ao meu coração a respeito dos cegos. Né? Um grande abraço a todos vocês e que o Senhor abençoe a vida de vocês infinitamente hoje, em nome de Jesus. Que você seja curado e liberto pela palavra. Um grande abraço.